Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre VO2 máximo, a relação do VO2 máximo com saúde e performance, quais são os fatores biológicos que têm influência no VO2 máximo de uma pessoa e, por fim, como treinar para desenvolver o VO2 máximo. Esse que é um indicador tão importante de performance em esportes de resistência como a corrida, natação, ciclismo, até mesmo duatlon e triatlon, e também é um excelente indicador de saúde cardiovascular de maneira geral para as pessoas. E aí, bora lá? O VO2 máximo representa a quantidade máxima de oxigênio que os pulmões conseguem captar e transportar para o sistema cardíaco. Esse oxigênio elevado é utilizado nos músculos para a produção de energia, principalmente no metabolismo aeróbico, que são os esportes de resistência. Você pode interpretar o número de VO2 máximo como mililitros de oxigênio por quilogramas corporal por minuto. A forma mais comum de identificar o VO2 máximo é através de um teste de ergospirometria em esteira. No caso dos ciclistas, também pode ser utilizado um teste de intensidade progressiva até a exaustão em uma bicicleta. Normalmente esses testes eles são realizados por um cardiologista ou por algum profissional de educação física. Existem ainda outras formas da gente estar estimando o VO2 máximo através de testes que não sejam laboratoriais, com testes pedagógicos, vamos dizer assim, entre aspas. E eles acabam sendo utilizados principalmente em pessoas que não têm acesso aos testes que eu mencionei anteriormente por questões de custo ou logística, enfim. Então, se você é um atleta de corrida, de ciclismo, de natação ou de todos esses esportes juntos, é muito importante que você conheça e determine esses valores de VO2 máximo para que a prescrição do treinamento seja a mais correta possível, baseada na sua condição fisiológica atual daquele momento. Falando um pouquinho especificamente da relação entre VO2 máximo, saúde e performance, a gente sabe que hoje o VO2 máximo ele é o melhor indicador fisiológico de condicionamento físico em atletas e também é um excelente indicador do estado de saúde geral de uma pessoa, seja ela sedentária ou praticante de atividade física. Falando mais especificamente de saúde, basicamente quanto maior for o seu VO2 máximo, melhor é o condicionamento físico que você possui. E, consequentemente, menor é o risco de você desenvolver alguma doença cardíaca. A longevidade e a expectativa de vida elas também estão diretamente relacionadas com níveis ótimos a excelentes de VO2 máximo. Ou seja, quanto melhor o seu condicionamento cardiovascular, maior a sua expectativa de vida. Uma curiosidade, em nós meros mortais, que não somos atletas de elite, apenas praticantes de atividade física, entre aspas, os maiores níveis de VO2 máximos são encontrados em pessoas que praticam a corrida de rua, seguido dos ciclistas e nadadores. Mas isso é apenas uma curiosidade. Isso não significa que pedalar ou nadar não seja tão eficiente quanto correr. Basicamente, esses níveis de VO2 máximos maiores encontrados em corredores, eles são determinados assim nos testes pela corrida envolver uma maior quantidade de massa muscular enquanto a gente se exercita. A Associação Americana do Coração tem uma tabela com grande validade científica de níveis considerados ideais, regulares, fracos ou excelentes de VO2 máximo para adultos, crianças, idosos, enfim, faixas etárias a partir dos 20 anos. Então, se você já tem conhecimento do seu valor de VO2 máximo, procure por essa tabela no Google, American Heart Association, tanto para homens quanto para mulheres, e ali você consegue ter uma noção de como anda a classificação do seu VO2 máximo, caso ele não tenha sido informado para você enquanto você fez o seu teste. É muito importante também a gente sempre ter conhecimento de quais são os fatores biológicos que influenciam o VO2 máximo. Você sabe quais são os fatores que têm relação com o seu nível máximo de VO2 máximo? Basicamente, a ciência nos mostra que o primeiro fator biológico que tem grande relação direta com bons níveis de VO2 máximo é o débito cardíaco, que significa a quantidade máxima de sangue que o coração bombeia por minuto. Além disso, a quantidade total de células vermelhas no nosso sangue, que são as hemácias, hemoglobinas, são aquelas que transportam oxigênio para dentro dos nossos músculos, elas também impactam positivamente o VO2 máximo. Com tudo isso, a massa mitocondrial total dos músculos utilizados durante o exercício também tem um papel muito importante na captação e utilização de oxigênio para a produção de energia. Ou seja, quanto mais mitocôndrias você desenvolver dentro dos seus músculos, provavelmente maior também será o seu VO2 máximo. Em indivíduos sedentários, estima-se uma queda de 0,4 ml de oxigênio por ano a partir dos 25 anos.
E a partir dos 50 anos, estima-se que essa queda do VO2 máximo ela gira em torno de 20 a 25% por década. É muito importante destacar que pessoas que praticam atividade física conseguem elevar o VO2 máximo em torno de 10 a 30%. Ou seja, praticando atividade física você está não somente atenuando os efeitos deletérios da idade e do sedentarismo sobre a sua capacidade cardiopulmonar, mas também melhorando ela de forma significativa. Mas como fazer isso? Mas então, o que a ciência nos diz sobre como treinar para desenvolver o VO2 máximo? É muito comum que qualquer pessoa que inicie uma atividade física, ela apresente alguma melhora nos valores de VO2 máximo com qualquer método de treinamento, seja ele aeróbico, seja ele anaeróbico. Esse aumento de VO2 máximo ele nunca vai deixar de acontecer a partir do início de treinamento com iniciantes. Porém, a partir de um certo ponto do treinamento, é muito necessário a adição de estímulos muito específicos em alta intensidade para dar continuidade no desenvolvimento de VO2 máximo. E aí, obviamente, a gente está falando de atividades aeróbicas. E nesse caso, a gente tem dois métodos muito bem relatados na comunidade científica para a melhoria do VO2 máximo em atletas de resistência. O HIIT, que é o famoso treinamento intervalado de alta intensidade, e o CIT, que é uma forma de treinamento em intervalos em sprints. O CIT não é tão conhecido, mas nele utiliza-se os intervalos na proporção de esforço e pausa, ou seja, para cada 30 segundos de velocidade de sprint que você faz, você descansa novamente 30 segundos. Normalmente, esse ciclo é repetido por volta de 5 minutos em algumas séries ao longo do treino. Já no HIIT, existem formas mais variadas de utilizar esses intervalos. Eles podem ser feitos em blocos longos, como séries de 16 minutos, 8 minutos, 4 minutos de esforços, para 2, 3 ou 4 mais minutos de descanso. É um mundo de possibilidades bem diferente do CIT. E é importante destacar, não saia por aí realizando esforços aleatórios e chamando isso de treinamento intervalado. É a sua saúde cardiovascular que está em jogo. Sempre procure o auxílio e a prescrição de um treinador capacitado. E outra coisa, isso não significa que os estímulos dos treinos contínuos em baixa intensidade, eles não devam acontecer. Se você é um atleta de resistência, a maior parte dos seus treinamentos vão acontecer em intensidades mais baixas, abaixo ou muito próximo do primeiro limiar aeróbico, ou então entre os limiares, o nosso limiar aeróbico, limiar anaeróbico, e alguma parcela muito pequena, 1, 2 treinos na semana, aí sim você realiza estímulos em alta intensidade visando o desenvolvimento de VO2 máximo dessa forma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu procurei reunir um pouquinho de várias informações que a gente tem acerca do VO2 máximo. Isso é um tema que é possível a gente ficar aqui conversando horas a fundo, principalmente acerca dos métodos de treinamento, que são muito variados, os estímulos são muito específicos, mas friso novamente o que eu comentei antes. Não saia por aí realizando esforços aleatórios. Se você é um atleta de resistência, algumas coisas são muito importantes, pensando em longevidade, saúde cardiovascular a longo prazo, e uma dessas é monitorar a frequência cardíaca em todos os treinamentos. E não deixe de ter um treinador, nunca faça nada disso sozinho. Com final, com saúde, não se brinca. A gente se vê no próximo episódio e até lá. Valeu!